A osteopatia, ela é dividida em craniana, a estrutural e a visceral. Quando você trabalha a parte estrutural, que são os músculos, os ligamentos, a parte facial, você trabalha com cadeia muscular também. Mas você acha que normalmente o paciente, em quanto tempo ele consegue essa homeostase, ele aprender? Você tem assim uma média para as pessoas terem uma ideia? Bem-vindo a mais um episódio do meu podcast, que eu sempre quero trazer temas em saúde, bem-estar, qualidade de vida. E hoje eu tenho uma convidada aqui muito especial, a Rose, que eu admiro muito porque é difícil uma pessoa que trabalha com a parte física, né, com o corpo físico, e tem assim uma visão tão global, integrativa como você, Rose, porque você vem da educação física, sim, depois fisioterapia, depois RPG, osteopatia, né? Eu já pude, né, me beneficiar com você. Uhum. E aí hoje eu queria fazer um bate-papo justamente sobre esses diferenciais de cada uma dessas metodologias. E aí eu não sei como que você poderia estar colocando, assim, como que você vê cada uma delas com esse intuito de saúde, promoção, como que a pessoa deve se posicionar para buscar uma dessas modalidades? O que você colocaria? O que vem? Primeiro, obrigado pelo convite, né? Um prazer estar aqui com você. Marília, quando se fala de saúde, né, a gente hoje em dia, acho que felizmente tem se mudado um pouco, né, porque antes as pessoas só buscavam alguma terapia, buscavam ajuda quando havia necessidade já ou de uma dor, de alguma patologia já instalada. Hoje em dia as pessoas já estão buscando uma qualidade de vida melhor, né, então isso é assim, louvável, isso eu acho ótimo, essa visão já diferente que as pessoas estão tendo para a vida. Com relação à atividade física, ela assim, é uma ferramenta que a pessoa está ali, ó, e ela pode se beneficiar de qualquer forma. Ela pode fazer ou porque ela precisa, ou ela vai atrás de um gosto, mas enfim, ela tem que tentar trazer isso para a vida, porque eu falo que quanto mais você se movimentar, quanto mais você praticar atividade física, menos você vai entrar em farmácia. Eu começo assim com os meus pacientes, sim, né? Eu falo, se você não fizer atividade física, se você não fizer prevenção das doenças, você vai entrar cada vez mais em farmácia. Então essa visão eu acho que é a primeira que a gente tem que colocar. E a gente tem que pôr que é uma coisa para a vida toda. Exato. É que nem escovar o dente, que nem tomar banho, isso. Atividade física, eu acho que a gente tem que pôr na cabeça que é um objetivo nessa linha, né? Exato. Aí às vezes algumas pessoas falam assim, nossa, mas eu fiz tanto tempo de hidroginástica, mas você fez, foi o passado, você tem que continuar fazendo. É para sempre. Sim. É para sempre isso, né? E aí quando vem também a questão já dos cuidados, quando a pessoa já tem a necessidade, né, de algum cuidado diferenciado, ou então até num tratamento já de alguma patologia já instalada, a fisioterapia, assim, ela tem um leque enorme, né, de tratamento. Então você pode, eu falo de 0 a 100 anos, porque é o que eu trabalho hoje, né? Uhum. Fora a parte do RPG, que eu trabalho há 20 anos, né? Eu trabalho hoje desde bebês, então atendo bebês de 8 dias, né? Eu tenho pacientes de 90 anos. Com RPG? Agora com osteopatia, tá, né? Depois eu queria até que você colocasse essa diferença para as pessoas entre o RPG e a osteopatia, e quando ela vai para um e quando ela vai para outros. Vamos falar sobre isso, porque eu acho que isso é um tema interessante você colocar. Tá, então vamos lá. O RPG é um método, né, e dentro da fisioterapia, e ele trabalha basicamente com as cadeias musculares. Então, antigamente se achava que o RPG era mais voltado para questões posturais, eu preciso melhorar minha postura, ou algumas dores. Hoje, eu tinha inclusive essa ideia, porque RPG é reeducação postural global. Exato. E não é bem assim. Isso, não é só isso, né? Ela também está voltada dentro de tratar o indivíduo como um todo, né? Só que eu acho que ela é um pouco... faltava ferramentas, mas por isso que eu fui buscar a osteopatia. E a osteopatia eu falo que é a cereja do bolo hoje para mim, né? Porque ela é rica demais de informação. É uma formação de 4 anos, né? E quando você começa a fazer a parte principalmente visceral, você fala, o que é isso, né? Muda todo o foco. Então, quando hoje chega um paciente para mim, eu vim trazer meu filho, ou alguém, eu tô com uma dor cervical, e o médico falou para eu fazer o RPG, eu não consigo mais trabalhar o paciente só com RPG, porque eu trabalho o indivíduo hoje, né? Então, por exemplo, a osteopatia, ela é muito mais interativa. E o que eu acredito hoje é que a osteopatia, ela tá dentro da medicina funcional integrativa, né? Pra gente trabalhar realmente esse todo, e não uma parte, né? Eu tenho uma dor na TM, então eu vou trabalhar só TM. Não, eu vou trabalhar o indivíduo, né?
Então essa ferramenta me trouxe assim um leque, uma gama de oportunidades e de variedade de técnicas, de manipulações que assim foi virada de chave. E aí você acha que dentro da osteopatia também tem coisas do RPG? Sim, ou não? Sim. Aí acaba tendo também. Sim, porque a osteopatia... manipulações, vamos dizer assim, né? Sim, porque a osteopatia, por exemplo, ela é dividida em craniana, a estrutural e a visceral. Quando você trabalha a parte estrutural, que são os músculos, os ligamentos, a parte facial, você trabalha com cadeia muscular também. Então você acaba aproveitando a visão do RPG, vamos dizer assim. Então eu explico para o paciente, quando busca só o RPG, eu falo, olha, eu não consigo mais te tratar só com RPG, né? Eu vou tratar você da forma como você precisar ser tratado, né? O médico falou isso, falou, tá, mas eu vou te explicar. E no meio do processo, você vai entender o que é. Né? E uma coisa que sempre, hoje muda tudo, né, Marília? Quando a pessoa vem buscar um tratamento e fala, olha, o quanto você está engajado nesse processo. Porque você tem que fazer parte dele. Exatamente, né? É isso que a gente... Esse eu acho diferencial hoje, né? Eu que também trabalho com a medicina funcional integrativa, é essa abordagem, onde o paciente faz parte do processo. Exato. E a gente quer que ele tenha consciência, porque a gente não vai ficar com ele 24 horas por dia, né? Exato. Então, muitas coisas que você observa na parte física, algumas coisas ele vai não só estar lá com você naquele momento, mas ele vai ter que aprender algumas coisas que ele vai ter que ter cuidado no dia a dia também. Então, eu gosto dessa visão por conta disso. Eu acho que é o grande diferencial, né? Isso. É um trabalho conjunto. Exato. Agora, uma coisa que está me vindo aqui é que, por exemplo, o RPG e a osteopatia, para mim, é um processo mais passivo. Geralmente o paciente vai lá e você que manipula. Uhum. E já a fisioterapia e a própria atividade física é um processo mais ativo. Sim. E aí, como é que fica isso? É tão bom quanto a gente tem que, por exemplo, o passivo, ele é só momentâneo até que ele possa ter uma atividade mais ativa, vamos dizer assim. Como é que você colocaria isso? Por exemplo, quando o paciente vem com dor, é praticamente que passivo, né? Então, sou eu que vou tentar buscar a causa da dor. Por exemplo, uma pessoa fala, nossa, mas eu vim com uma dor na minha lombar e você tratou meu ovário, né? Por quê? Porque a gente sabe pelas tensões faciais e pela própria região de inervação, eu avalio, vejo onde existe aquela disfunção, né? Normalmente a gente vê quais os tecidos que estão em hipomobilidade, onde tem menor mobilidade. Aí a gente tenta trazer a mobilidade, tenta trazer o equilíbrio ali, o muscular, visceral, facial, e tentar chegar na causa, né? E não realmente lá próximo do sintoma. Então, quando a pessoa vem e procura por conta de dor, por uma disfunção, um movimento que ela não consegue fazer, é mais ativo, é mais passivo, né? Só que a gente, hoje em dia, orienta muito o paciente pós isso. Por isso que eu pergunto, o quanto você está dentro do processo? Porque as pessoas hoje, elas assim, depositam em você, né? Faz pra mim, resolve o meu problema, né? Então eu coloco muito isso, eu falo, eu sou só uma parte do processo, você tem que ser todo o restante. A osteopatia, ela tenta sempre levar o corpo, né? Tentar fazer com que a gente chegue nessa homeostase que a gente sempre procura. Só que assim, a alostase, o processo de se chegar, eu preciso tentar ensinar o seu corpo a como chegar. E só que são tantos fatores, né, Marília? Sabe muito bem, alimentação, movimento. Sim. Eu gosto muito do Dr. Pedro Neuro, né? Que ele fala, é o MAP, né? É movimento, alimentação e pensamento. Sim. Então, até as próprias nossas crenças são muito importantes, né? Com certeza. Às vezes eu vejo um paciente muito estressado, um paciente muito ansioso. Eu falo, olha, vamos tentar associar alguma outra terapia, uma acupuntura. Será? Eu falo, bom, se você não acredita, então nem vai. Porque é muito importante as nossas crenças. Porque se você já vai acreditando naquilo, já muda tudo. Com certeza. Que nem quando você faz o que você gosta, né? Você faz com outro intuito. Essa visão global, as pessoas não têm essa magnitude do quanto tudo isso interfere nesse bem-estar. É um conjunto, né? Sim. Eu consigo até colocar que são 12 áreas da vida
que Olha você só. tem que trabalhar ao mesmo tempo, porque, na verdade, a saúde vai estar no equilíbrio, na integração e na harmonia entre todas essas áreas, que vai desde, como você falou, parte emocional, vai parte intelectual, vai trabalho, Sim. parte financeira, Sim. vai parte de lazer, tudo hoje envolve, Exato. né? Então, realmente, assim, uma profissional como você, que consegue trazer esse olhar, que muitas coisas que estão no corpo, na verdade, é um reflexo de, às vezes, algo maior, Sim. isso, para mim, faz toda a diferença. Sim. E isso é legal você trazer para quem, né, tá aqui ouvindo a gente, para valorizar isso também, né? Que não é só cortar, não é só cuidar diretamente do corpo. Muitas vezes o corpo é um reflexo Exato. de um global, né? Exato. Agora, você acha que um paciente que busca a osteopatia, pelo que eu entendi, na verdade, o RPG você incluiu na osteopatia, né? Então é mais difícil falar dele isoladamente. Não tem como dividir mais. Mas você acha que normalmente o paciente, ele, em quanto tempo ele consegue essa homeostase, ele aprender? Você tem, assim, como você lida com várias pessoas, uma média para as pessoas terem uma ideia? Nossa, Marília, é muito difícil. É muito porque, como eu falo, se você pega um adolescente que ele vai ou porque a mãe mandou, ou porque ele tem a dor de cabeça, tem dor de cabeça todo dia. Aí você começa a perguntar do intestino e ele fala, por que você está perguntando do meu intestino? Né? Ele esquece, eles não, por mais que você explique, eu falo, olha, existe um eixo intestino-cérebro, intestino-pele-cérebro, e ele fala, ele não tá dentro do processo, Sim, então é muito difícil eu falar um tempo. Agora, se já é aquela pessoa que já tá com uma cronicidade de algum problema, que ela já tá assim, já busquei de tudo, agora eu quero, às vezes é muito mais fácil, porque realmente ela tá engajada, ou aquele momento é um momento que ela fala, não, agora realmente eu vou isso. realmente então, dar conta disso. Porque isso é individualidade, como você falou, são 12 processos, áreas, então é muito difícil. Eu imaginava menos, né? Eu tenho a minha avaliação ali com menos áreas, imagina você com 12, então é muito difícil, não tem como dar um tempo para isso. Sim, né? Mas normalmente você gosta de trabalhar a osteopatia, sessões de quanto em quanto tempo? Isso tem assim Tem. Como a gente avalia, vê cada processo, cada problema. Aí eu peço para voltar daqui 15 dias, daqui 20 dias. Ou então a pessoa vai me dando um feedback. Eu pergunto na outra semana, como que você foi? Tá bem? Tá. Olha, eu não sinto mais nada? Ok. Né? E é válido a pessoa buscar a osteopatia como estando prevenção. bem? Exatamente. Porque aí talvez você na manipulação conseguiria já detectar algumas áreas mais vulneráveis e já trabalhar isso. Seria válido? Sim, porque existe o processo de adaptação, que quanto mais a gente se adapta, lá na frente, muito pior. Então, se você já vai trabalhando os tecidos que estão com disfunções, mas que ainda não tem uma sintomatologia, você já faz a prevenção. Então é essa visão, quando eu comecei falando, né? Que bom que algumas pessoas já estão buscando e conseguindo ver isso. Sim. Né? E é bom porque hoje você está dentro de uma academia, né? Sim. Então, com um olhar diferente, né? Um olhar também mais clínico, né? Um pouco mais, uma abordagem mais leve, né? Não daquela coisa da performance, só do visual. Lá, tô muito grata por estar lá. Então, justamente porque aí você pode também trazer esse caminho mais fácil, né? Porque você estando inserido lá, tem mais facilidade das pessoas acessarem e poder já se beneficiar desse tipo de recurso, né? Sim. Agora, tem assim alguma coisa, como que eu colocaria, por exemplo, na fisioterapia, você trabalharia coisas totalmente diferentes do que você trabalha numa osteopatia. Que é uma visão, vamos dizer que a fisioterapia também tem uma visão terapêutica, como a osteopatia. Aí são formas totalmente diferentes? Você consideraria? Depende, mas assim, também a osteopatia hoje, ela tá dentro de tudo para mim. Porque se eu vou fazer um atendimento domiciliar de uma pessoa que teve um AVC, ou uma pessoa acamada, que coisa que eu já não faço muito, mas ocorre, né? Por mais que eu precise trabalhar o fortalecimento, que eu tenta trabalhar a melhora da qualidade de vida para as atividades diárias, eu acabo trazendo a osteopatia ali, né? Porque, como eu falei, qualquer tipo de imobilidade, de diminuição de mobilidade, eu vou trabalhar com alguma técnica, né? Com alguma manobra
que dentro da osteopatia eu vou beneficiar esse paciente que de repente eu tenho toda semana para fazer um trabalho em casa. Eu né? vi que você dividiu a osteopatia em crânio, estrutural e visceral. E aí, como que seria essa diferença entre as três? O que você está trabalhando, por exemplo, na cranial, o que você está focando? Quando a gente faz a avaliação, a partir da avaliação é que eu vou ver onde que eu preciso atuar. Então, não necessariamente numa sessão você vai atuar nos 3 níveis. Exatamente. Tá. Né? Porque, por exemplo, se a pessoa vem com com cefaleias, olha, eu tenho quadros de cefaleias, eu tenho dor no fundo do olho, aí você já começa a associar dor no fundo do olho, com o fígado, aí eu tenho problema na TM, eu tenho muita dor, eu acordo com dor. Quando a pessoa fala assim, olha, eu já acordo com dor de cabeça, eu já acordo com refluxo, por exemplo. Nossa, a osteopatia no refluxo hoje tem um resultado excelente. Isso é legal. Quais são as coisas que você mais vê resultados com a osteopatia? Refluxo, o que você consideraria? As cefaleias, dores de cabeça. Mesmo as enxaquecas. As enxaquecas, com certeza. Até zumbido você melhora. Zumbido, olha. Zumbido. Porque as tensões cranianas, elas levam a tensão. Tanto, a gente diz que pode ser assim, a disfunção ela pode ser víscero-somática ou sômato-visceral. Né? Então, eu posso ter uma disfunção, que ela tem uma aferência, ela sai de uma víscera, que pode dar uma disfunção estrutural, ou vice-versa, uma função estrutural. Por exemplo, eu posso ter uma cervicalgia ou uma disfunção na vértebra, uma vértebra que está rodada, e eu tenho um problema no estômago. Por quê? Por conta da inervação. Então, eu tenho um nervo frênico que sai de cervical alta e vai inervar, por exemplo, uma fáscia do fígado, uma fáscia de Wison. Então, você fala assim, olha, você começa a explicar, a pessoa não acredita, mas aí você manipula um fígado e melhora. Você fala assim, como? Você manipula a vértebra cervical e a pessoa não tem mais boca amarga, ela não tem mais aquela dor de cabeça no fundo do olho. Então, ela é assim, é riquíssimo, né? Quando você aprende, você sabe que a ciência que leva a isso, né? Porque não é um achismo, né? É baseado em evidências. Sim. Né? Então você consegue e é uma coisa que a pessoa sente, né? Na pele, né? No corpo, né? Então fica muito mais fácil, né? Ele entender toda essa interligação, essa integração, né? Sim, porque por exemplo, as disfunções cranianas, elas levam a um aumento de tensão na meninge, na dura mater. Então você pode ter um problema de fluxo sanguíneo ali. Eu posso ter uma dor de cabeça por um problema vascular. Não necessariamente eu tenho uma cefaleia, uma dor de cabeça por uma tensão muscular, né? Então esse leque, né, essa visão abrangente é que eu falo que é a cereja do bolo. Com certeza, e eu acho assim que você trouxe esse olhar que eu queria mesmo, né? Cada vez mais trazer essa amplitude, né, que é o nosso bem-estar e que às vezes com uma abordagem como essa a gente consegue realmente trazer essa homeostase, trazer esse bem-estar e, enfim, prevenir também coisas. Então, eu adorei o nosso bate-papo, foi enriquecedor, muito e muito obrigada. Eu que agradeço, um prazer, espero ter ajudado de alguma forma.